galera, meu nome é Ana, eu sou professora de Educação Física e hoje a gente vai estar falando sobre o quê? Como eliminar o vício em açúcar. Bom, gente, na verdade eu acredito que esse é um vício de grande parte das pessoas e eu vou te trazer 5 técnicas aqui extremamente, na verdade é infalível, tá? Essas técnicas que eu vou te passar e dão pra ser aplicadas em outros quesitos da vida, mas, enfim, antes de mais nada, eu preciso lhe contar que eu era uma pessoa viciada em açúcar, tá? Então não acredite que isso é uma coisa utópica, que você não vai conseguir realizar, porque você vai. Se você seguir o que eu tô te falando, é impossível você não perder esse vício, se você não tiver determinação. Combinar? Se você tiver, né, determinação. Então, tamo combinado? Então, só pra vocês terem uma ideia do meu vício de açúcar, eu era uma pessoa que tomava no mínimo, eu tô falando assim, jogando bem pra baixo, 2 litros de coca por dia, e eu comia no mínimo uma barra de chocolate por dia. Isso daí, eu tô te falando o mínimo, ok? O máximo é melhor a gente nem comentar. E hoje em dia eu ingiro um total de 0 açúcar, então vamos lá, porque eu tô te passando as técnicas, não só as minhas, mas que eu utilizei com várias alunas. Combinado? Então, bom, antes de começar e eu estar aqui te passando e explicando sobre isso, eu gostaria muito que vocês deixassem aqui abaixo, ou agora, ou no final do vídeo, o que vocês fazem para que auxilie a vocês a lidar, tá, com o mesmo no dia a dia. Porque como eu sempre digo, juntos nós somos sempre mais, e quanto mais técnicas e estratégias todos nós possuímos, mais fácil vai ser lidar com isso. Então vamos um ajudar o outro e assim a gente vai sempre ser mais. Combinado? Então, vamos lá. Açúcar, gente, ele geralmente é um monossacarídeo, um disacarídeo, mas você não precisa saber nada disso. O que você precisa saber é que açúcar não é a mesma coisa do que carboidrato. Embora carboidratos sejam chamados de açúcar, o que a gente está falando aqui no vídeo quando a gente se refere a açúcar é o quê? São o açúcar mesmo, né? Quando eu tô falando de açúcar, eu tô falando daqueles alimentos refinados, aqueles alimentos que têm adição de açúcar e não propriamente o açúcar, o carboidrato do alimento em si. Deixa eu dar uma clareada. Quando eu digo de açúcar, eu tô falando, por exemplo, do açúcar que foi adicionado ao suco e não propriamente, por exemplo, da fruta, do carboidrato presente nessa fruta. Mais ou menos isso, tenha isso em mente. E antes de começar, eu preciso deixar muito claro que açúcar é açúcar. Isto é, açúcar diet, açúcar mascavo, açúcar demerara, é tudo açúcar. Grava isso. Não muda. A absorção no seu corpo, o pico insulínico, a forma como o seu cérebro, que é o grande problema, vai reagir, é tudo igual. Se for com demerara, com mascavo, com o branco, tanto faz. Você só está tapeando o seu vício. Combinado? Então gravem isso. O açúcar, a Ana tem mais nutriente. Açúcar não foi feito para te nutrir. Combinado? A gente tem a nutrição de outras formas. Açúcar é açúcar. Pom. Beleza. Eu fico muito brava com isso, gente, porque deixa eu fazer o desabafo, porque a indústria coloca um preço tão alto nesses açúcares enganando vocês vão lá e compram. Então agora, acabou, desculpa. Então, combinado? Bom, vamos lá. A gente já conversou por aqui que o nosso corpo, ele conversa, né, entre ele através de vários, né, hormônios, neurotransmissores, vários outros fatores. O que acontece, gente? Quando a gente come o açúcar, a gente tem uma cascata de reações muito maravilhosas de modo imediato. Isso daí não é só você, ai meu Deus, é muito bom. Não, isso é fisiológico, ok? Esse é muito bom. O teu corpo está te comunicando isso, porque isso está acontecendo dentro dele, principalmente através da liberação de altas doses de um neurotransmissor que se chama dopamina. Ok? A dopamina, ela é liberada em vários momentos, tá? Por exemplo, algumas drogas liberam dopamina e ela, tá? É uma das grandes causadoras. Existem inúmeros estudos que comprovam que a dopamina é um potente, né? Digamos, aliado ao vício. Por quê? O que acontece? Como ela desperta essas sensações muito maravilhosas, é muito comum que você fique viciado na mesma. E é muito difícil a gente conseguir altas doses de um modo muito fácil, tá? É como comendo um doce. A gente teria que fazer algum esforço, alguma coisa para conseguir essas doses altas desse neurotransmissor. Por exemplo, sexo libera dopamina, tá? Exercício físico libera. Mas é muito mais fácil a gente ir lá e comer um docinho, né, gente? Muito mais prático. Não gasta energia, na verdade, você ganha energia. É incrível. Mas isso, na verdade, a longo prazo é extremamente vicioso e prejudicial. E o que acontece? Essa sensação, a gente adquire ela muito rápido, mas ela também passa muito rápido. Vocês já separaram? E o que vai
vai acontecer? Você vai ficar aquela pulga atrás da orelha. Vou só mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho não vai fazer mal, não. Só mais um pedacinho e assim por seguinte. E isso vai gerando uma bola de neve. Quando você vai observar, você já comeu quantidades absurdas e não só o bastante, você está cada vez mais dependente. Porque o que acontece? Quando a gente começa a elevar muito esses níveis de dopamina, a gente começa a elevar muito essa sensação, pra gente sentir a mesma, é muito comum que o seu corpo necessite de doses cada vez mais altas, tá? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de treino. Quando a gente treina de uma forma, a gente já conversou sobre isso, se a gente repetir isso no próximo treinamento, aquilo não vai ser um estímulo, tá? Por quê? Porque o teu corpo já se acostumou. Seria basicamente a mesma coisa. Você consumiu o doce, dali a pouco aquele pequenino estímulo, ele não é capaz de despertar essa sensação incrível que você teve. Você vai precisar de quantidades cada vez mais altas. E isso vai se tornando o quê? Cada vez mais propenso a você ter esse vício e ganhar esse vício na sua vida, tá? Então, bom, basicamente é isso, tá? E não só o bastante. Após você ingerir essas quantidades absurdas, isso vai vir o quê? Vai vir acompanhado daquela sensação letárgica, cansada, né? Aquela sensação, muitas pessoas sentem a culpa. E isso faz com que cada vez mais você entre em um movimento, né? Digamos que uma montanha russa, aonde você sobe essa montanha, fica lá no topo e cai. E aí pra subir você faz o quê? Você precisa de mais doses. E aí você cai. E isso vai virando uma cascata, uma bola de neve que se torna cada vez mais difícil você quebrar esse ciclo e vencer. Então não, açúcar não é uma coisa que você é viciado por conta da sua cabeça. Realmente é uma coisa fisiológica que realmente vai acontecer porque desperta vários hormônios e sensações que são maravilhosas e que é muito simples você abrir um pacotinho e sentir elas. Agora, os efeitos que aquilo acarreta, eu já não te garanto muito não. Combinado? Por quê? Porque sim, o consumo excessivo de açúcar é um dos grandes causadores hoje em dia, tá? De obesidade, que é a maior doença do século atualmente, tá? Quando eu digo obesidade, gente, é realmente no âmbito da tua saúde, porque ela é a precursora de diversas outras patologias que acometem um grande parte da população atualmente, tá? São as patologias que a gente fala de cunho crônico, tá? De estilo de vida, por exemplo, pressão alta, diabetes tipo 2, é tipo 1 não, é tipo 2, tá? E diversas outras, sarcopenia, né? Você ter um atrofiamento da massa muscular. Então, enfim, o açúcar não é uma coisa muito válida. Açúcar, tá? Que não é a mesma coisa de carboidrato, que também são considerados açúcares, só que vocês entenderam, né? Deu pra entender. Então, vamos lá! Pera aí que agora eu te expliquei, agora eu preciso solucionar seu problema, né? De nada adianta jogar as cartas na mesa e sair correndo. Eu não vou correr, não. Bom, eu vou lhe dar 2 caminhos, porque eu acredito muito no poder de escolha, tá? Eu acho que nada na nossa vida deve ser imposto e que tudo que é imposto nos desmotiva a seguir, porque só nós mesmos sabemos o melhor caminho para nós. Então são 2 estratégias que funcionam muito, tá? E 2 caminhos antagônicos, aonde cada pessoa vai determinar qual é melhor para você. E aí no final do vídeo eu também vou te passar 5 dicas que vão te auxiliar em ambos os caminhos que você escolhe. Combinado? Que funcionam muito bem, que funcionaram para mim, para várias outras pessoas. E eu tenho certeza que vai funcionar com você se você se comprometer. O caminho número 1 é aquele caminho que é ideal para você que prefere cortar o mal pela raiz. O que é isso? Você vai literalmente cortar, zerar o seu consumo de açúcar de uma hora para outra. De um dia para outro, eu parei de comer açúcar e parou de comer açúcar. Combinado? Você zerar não só ele de forma cristalizada, por exemplo, adoçando as bebidas e outras coisas, como também nas formas deles, por exemplo, em alimentos. Você vai ter que passar a se atentar à lista de ingredientes, né, ao que tem dentro daquele determinado alimento industrializado que você vai consumir, ok? Vantagem disso, é mais rápido, você vê resultado mais rápido. E qual é a desvantagem? É muito mais difícil e é uma coisa muito mais abrupta e que para indivíduos ansiosos eu não recomendo de forma alguma. Por quê? Porque você vai colocar uma meta de realizar isso, sei lá, por 1 mês, e quando der esse 1 mês você vai consumir açúcar como se não houvesse amanhã e vai voltar no ciclo vicioso todo de novo. Eu não aconselho que você siga esse caminho, talvez você já até tenha tentado esse caminho e ele não vai funcionar se você for
uma pessoa ansiosa. Por quê? Porque você vai fazer essa desintoxicação com um prazo de validade, só que você começou já pensando nela acabar. Você começou o processo já pensando em quando ele vai acabar, esse não é o caminho pra você, combinado? Agora, se você de fato quer se livrar disso, pode funcionar super bem, tá? E aí essas dicas que eu vou te passar vai te auxiliar a se manter firme nesse caminho, ok? O caminho número 2, que é o caminho mais, digamos, tranquilo e que super funciona, tá? Funciona mesmo se você seguir direitinho. É você fazer uma coisa que se chama redução de danos, tá? Redução de danos é uma técnica maravilhosa que eu aplico em várias áreas da minha vida, se não em todas, e que com o açúcar também funciona muito. Redução de danos nada mais é do que você de fato reduzir os danos daquela determinada coisa, no caso aqui. Então, bom, digamos que hoje em dia é tomado como ok você consumir cerca de 50 gramas de açúcar por dia, o que é uma quantidade bem alta. Se você quer ser um indivíduo saudável, não é ideal que você consuma mais do que 25 gramas. Agora, se você quer de fato ser saudável e se empenhar, o correto é você não ingerir ou buscar ao máximo eliminar, tá, o açúcar em si e não carboidrato. Lembra disso, pelo amor de Deus, beleza? Então, essa técnica, ela consistiria em você observar o quanto de açúcar você consome num dia, avaliar isso e fazer pequenas reduções. Você tá comendo 50, beleza, a tua meta é que semana que vem, todos os dias, lembrando, a constância é a chave para tudo que você almeja, todos os dias você, ao invés de consumir seus 50 gramas, você vai consumir 45, você vai consumir 40, tá? O que você achar sustentável. Essa é a grande palavra-chave da vez. E o que você vai fazer? Sustentável para sempre. Então, quando o seu corpo se habituar com aquela gramatura menor, você vai se desafiar e vai fazendo uma redução de novo. E assim por seguinte, até que você consiga chegar em um determinado valor que seja ok e confortável para você e que você consiga manter a sua saúde, podendo até ser esse valor zero. E aí você vai fazendo isso de modo gradual, tá? O prazo para essas readaptações acontecerem vai depender de cada um, tá? Cada pessoa se sente confortável em um determinado volume de tempo, mas, por exemplo, você fazer alterações semanais seria uma estratégia interessante. E a desvantagem dessa é que vai demorar um pouco mais. A vantagem é que é bem provável que você conquiste um hábito pro resto da sua vida. Então, super funciona, tentem e me falem. Ó, joga com o seu corpo e com a sua mente. Essa é a grande chave do negócio. Você tem que jogar com o seu corpo que você não fez uma redução abrupta, que aquilo não te causa uma ansiedade e que você tá simplesmente fazendo uma pequenina redução que não vai mudar em nada. E aí, o teu corpo vai se adaptar, a tua cabeça vai trabalhar muito melhor em relação a isso, beleza? Então, falei dos dois caminhos, agora eu acho fundamental te fornecer 5 dicas infalíveis para te auxiliar nesse processo e que vão funcionar para ambos os caminhos que vocês tenham escolhido, beleza? A dica número 1, ela tá exatamente atrelada ao que eu falei para vocês de carboidrato, não é a mesma coisa que açúcar, ok? Então, o que acontece? A dica número 1 é não corte carboidratos, combinado? Por quê, gente? O que acontece? Quando a gente retira o açúcar, tá? É bem comum que a gente já entre, assim, numa ansiedade muito grande e tudo mais. E os carboidratos são a primeira fonte, a fonte energética principal do nosso organismo. Isto é realmente a nossa fonte primária energética, ok? E ele também, quando é alimentado da forma correta, tá? Com carboidratos de qualidade, eles conseguem manter, por exemplo, os níveis de insulina no nosso corpo controlado, eles conseguem manter as nossas atividades cerebrais controladas e, contudo, isso vai te ajudar drasticamente no controle, tá? Pela sua ansiedade, pela tua vontade de açúcar, tá? Porque o nosso corpo, ele, digamos que ele está controlado, então ele não vai ficar pedindo aquelas doses muito altas, combinado? E se você zerar o carboidrato, tem uma coisa pra te falar que talvez você já tenha até vivido, porque eu vivi isso, que é a tal da compulsão. Então, assim, eu já até falei sobre isso lá no Insta, mas se vocês quiserem, a gente pode trazer mais pra cá, assuntos mais sobre isso, é só vocês deixarem aí nos comentários, que vai ser um prazer enorme trazer esse assunto tão pertinente, tão sério por aqui. Enfim, essa é a dica número 1, não corta carboidrato. Dica número 2, leia rótulos. Infelizmente, tá, a legislação que regula a questão de rotulagem, ela é um pouco, digamos que, sacana com o nosso consumidor, porque ela acaba colocando a indústria como se ela pudesse trazer coisas que na verdade não são em verdade, só que elas omitem algumas coisas e elas valorizam muito outras coisas em prol de te enganar para que aquilo seja de fato comercial. Sendo assim, leia, calma, eu já leio lá a tabela nutricional. Pera aí, não tô te falando de tabela nutricional, porque estão conseguindo bolar isso, porque estão fazendo tabelas nutricionais extremamente interessantes, né, com pouca gordura, carboidrato, tal, proteína alta, beleza, pá. Só
Só que o que acontece? Quando você vai ler os ingredientes, aquilo tá cheio de industrializado, tá cheio de coisa ruim pra conseguir aquela determinada tabela. E bom, deixa eu te contar uma coisa. Lembra que eu já falei que nós não somos reduzidos a números? Qualidade sempre superará a quantidade. Então, aonde que a gente encontra a qualidade? No que formou aquela comida em si. Então, vai direto na lista de ingredientes e não olha só a tabela nutricional, porque isso é quantidade. Eu quero qualidade. Eu não quero quantitativo, e sim qualidade dentro da tua alimentação para formar um indivíduo com um corpo e com uma composição corporal e uma saúde de qualidade. Combinado? Então, vai lá, dá uma olhada na lista de ingredientes, lembrando que ingrediente ele vem sempre em ordem decrescente, ou seja, o primeiro é o mais presente e o segundo é o menos e o último é o menos presente. Show! A dica número 3 que eu tenho é para você se manter satisfeito durante o dia. Ai, Ana, mas eu sinto fome, sei lá. Bom, encontra alguma estratégia que vai te auxiliar a você se manter saciado durante o dia. Por quê? O grande erro é você esperar para comer quando você se sente fome. Ponto 1, você vai comer mais rápido e isso vai fazer com que você coma cada vez mais. Ponto 2, você vai ficar ansioso e acaba comendo com os olhos. Ponto 3, você tende a tratar aquilo como uma recompensa, que você passou muitas horas sem comer e aí você merece comer muito. Isso acontece, tá? Ponto 4, a gente come o que tiver mais fácil, a gente não se planeja porque a gente tá com fome. E eu poderia te listar 10 mil fatores aqui, tá? Mas, enfim, apenas entenda que você deve se manter saciado. E uma dica pra te auxiliar a se manter saciado, é a nossa dica número 4, seria você basear e também colocar nas suas refeições gorduras boas, tá? E também proteínas, combinado? Por quê? Porque são alimentos que têm uma digestibilidade um pouco mais lenta e, contudo, conseguem lhe auxiliar nessa manutenção dessa saciedade, ok? Alguns exemplos disso, de gordura boa, por exemplo, abacate, pasta de amendoim, nozes, castanha do caju. Só toma cuidado para não exagerar, porque isso em excesso é um problema enorme. E também proteínas, tá? Seja de origem animal, seja de origem vegetal. É de extrema valia você incluir nas suas refeições para que assim você consiga fazer a manutenção da sua saciedade de um modo mais efetivo. Combinado? E bom, por fim a gente vai para nossa quinta dica, que é uma coisa que eu vejo muita gente fazendo, por exemplo, eu vou tomar um suco de sei lá o que, dananana, porque muita gente acredita que isso de fato é saudável e com certeza é melhor do que você beber um refrigerante industrializado. Mas o que acontece, gente? Toda bebida que tem um alto valor energético, isto é, tem muitas calorias, tá? É bem comum que essas calorias elas sejam advindas de açúcar, ok? E o que acontece? Quando a gente ingere água através líquido, a gente não assimila que aquilo é de fato, por exemplo, algo energético, né? É como se fosse, por exemplo, água. A gente contabiliza como água, qualquer líquido. E o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que você esteja somando cada vez mais calorias e cada vez, por exemplo, mais açúcar, tá? Um exemplo disso é você tá bebendo, por exemplo, de laranja. Ele tem uma dose exacerbada, uma carga muito alta, tá? De açúcar. É natural? É, beleza. Só que pra você fazer um suco de laranja, tu vai utilizar 2 a 3 laranjas, dá uma dose enorme. O teu corpo não vai saber que você comeu e você vai provavelmente acompanhar isso de uma refeição, enquanto só o suco em si já seria uma refeição. Então essa dica é muito valiosa. Se eu puder dar uma dica pra vocês, bebam água, chás sem estarem adoçados e também suco de limão. É o único suco assim que realmente foge da exceção, porque ele não tá em caloria. Digamos assim, tá? Enfim, você promete pra mim que você vai tentar essas 5 dicas e vai se empenhar, porque eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso, não tem como você não conseguir melhorar e tirar ou então ao menos reduzir ao máximo as quantidades de açúcar diário, ok? E aí, por fim, eu vou te dar 3 diquinhas aqui bacana pra você fazer desde agora. São 3 substituições muito inteligentes pra você já começar a aplicar no seu dia a dia. A substituição número 1 é realmente você trocar o açúcar de mesa, diversos outros fatores, por adoçantes. É importante que você entenda que esses adoçantes, eles têm que ser adoçantes naturais, porque os adoçantes artificiais, eles também desencadeiam alguns processos que não são interessantes no nosso organismo, tá? Então, adoçantes naturais, exemplos, a gente vai ter, por exemplo, stevia, tem um gosto residual um pouquinho amargo, e aí se você não quiser, a gente entra na opção de, por exemplo, o xilitol, o eritritol, malititol, nunca sei falar isso. E enfim, são opções excelentes que você pode estar substituindo, lembrando que não pode também fazer um excesso muito grande, que também fazem mal. Válido é ressaltar que xilitol, eritritol, eles têm efeito laxativo, ou seja, dá aquela vontade no banheiro. Ou seja, coma em quantidades adequadas. Show? A dica número 2 é uma dica bem comum, mas de fato ela funciona e é por isso que eu tô aqui te falando isso, que é você trocar farináceos brancos por coisas integrais. Pão branco por pão integral, mas lembra de olhar os ingredientes. Macarrão por macarrão integral. Isso de fato funciona porque os alimentos integrais, eles trabalham naquela ajuda da saciedade. Lembra que eu te contei
eles demoram mais a serem metabolizados e, contudo, vão te auxiliar mais nessa razão, ok? E, por fim, eu sugeriria que vocês sempre tivessem com vocês, por exemplo, frutas, tá? Que são coisas muito simples de serem carregadas e fáceis, tá? Por quê? Porque isso evita que a gente consuma snacks, ou seja, troca os snacks, por exemplo, por frutas. Lembrando que fruta também não é à vontade, não. Podemos até fazer um vídeo sobre isso. Mas é uma substituição muito mais inteligente do que você comer um biscoito, ok? Então, basicamente, acho que é isso. Acho que já teve conteúdo até demais pra você assimilar. Assiste o vídeo de novo, grava, escolhe o seu caminho e, de fato, coloque em ação. Porque a mudança, a única pessoa que pode fazer ela por você é você. De nada adianta eu te dar aqui o caminho se você não seguir, ok? Você tem que entender que você é o protagonista de toda a sua história de transformação. Eu estou lhe fornecendo o caminho, mas quem decide se você vai caminhar, correr, andar ou ficar parado é só você, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se foi útil. Deixa aí o que vocês fazem para te auxiliar nesse processo, para que outras pessoas também tenham essa ajuda, porque quanto mais, nós juntos, né? Eu sempre falo isso, juntos somos sempre mais. Então deixem aqui embaixo nos comentários, por favor. E um super beijo e até a próxima.